Mano, na moralzinha mesmo, senta aí, pega uma pipoca, sei lá, um refrigerante, um suco de laranja, porque hoje a gente vai conversar sobre muita coisa. Os 2 episódios que saíram hoje da segunda temporada de The Bad Batch, que são os episódios 7 e 8, muita coisa aconteceu, contextos aí muito grandes envolvendo o canon de Star Wars, nada que quem acompanha o canal Norton Domingues já não soubesse, mas é bem legal ver isso no audiovisual, vendo a Lucasfilm Animation, no caso, fazendo isso, e claramente vai ter spoiler nesse vídeo, então vai lá na Disney Plus, assiste os episódios 7 e 8 da segunda temporada de The Bad Batch, e depois você volta aqui porque bora destrinchar esse episódio. E bom, vou pedir pra você deixar o like no vídeo, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu tenho certeza, e agora eu vou levantar a nossa moral, a minha e a sua, que se você acompanha esse humilde canalzinho aqui, você sabia de muita coisa ali e você entendeu vários contextos, vários desdobramentos que vão vir no futuro pós esses acontecimentos. Mano, a gente merece esse destaque, vamos combinar. Episódios 7 e 8 de The Bad Batch, segunda temporada, a partir de agora. Chegamos oficialmente na metade da temporada, serão 16 episódios, e, parafraseando o próprio Palpatine, nesses 2 episódios, no final do segundo, na verdade, do 8º, mas segundo de hoje, estamos presenciando o fim de uma era. The Bad Batch sempre se propôs, inclusive no primeiro episódio, lembra, tinha um logo de Clone Wars pegando fogo e surgindo The Bad Batch. The Bad Batch sempre se propôs a continuar a história de Clone Wars, e bom, continuar assim no sentido cronológico, não no sentido de continuar as mesmas histórias com os mesmos personagens, acompanhar ali a transição da galáxia de República para Império. E como o Palpatine falou, eu concordo nesse sentido, a gente acabou de ver o fim de uma era, o fim da era das prequels, o fim das guerras clônicas, o fim dos clones. Foi literalmente decretado agora pelo Senado, porque antes a gente estava vendo o projeto Manto de Guerra, tal, uma coisa mais concentrada, mas agora a gente está vendo o macro. O Senado votando milhões e milhões de clones sendo aposentados. Total fim de uma era dentro de Star Wars. O episódio A Conspiração Clone foi dirigido pelo Nathaniel Villanueva e escrito pelo Ezra Neichman. Talvez, agora é total minha opinião pessoal, esse episódio seja um dos episódios mais legais de séries de Star Wars que eu já vi. Sério, muito bem escrito, um texto maduro falando sobre responsabilidades com veteranos de guerra, no caso agora os clones, sobre como o Palpatine consegue e conseguiu criar o Império passando por cima de todo mundo, criando milhões de seres descartáveis, que ele considerava descartável, como o Senado tá descolado dessa realidade, como o Império tá fazendo várias coisas debaixo dos panos e os senadores não estão vendo. E ao mesmo tempo, como desde o começo, os rivais do Palpatine, que depois vão se tornar Aliança Rebelde, já estavam lá de olho, batendo o pé e principalmente tomando atitudes. Eu tô falando claramente do Bail Organa, mas não só dele. O episódio 8 se chama Verdades e Consequências e foi escrito pelo Damani Johnson e dirigido pelo Stuart Lee. Os 2 diretores são velhos da casa, eles estão aqui desde Clone Wars. Os roteiristas são novos e, bom, é bom a gente ficar de olho. Novos assim, em Star Wars. O episódio é inteiro focado no pós-guerra e traz pra gente um aspecto mais vilanesco do Rampart. Eu concordo que dava pra ter feito mais, porque nesses 2 episódios o Rampart tá um vilãozão mesmo, onde você vê que ele tá mandando matar senador, você sente ali uma aura dele onde ele tá negociando, mas ao mesmo tempo chantageando, ele tá pisando em clones, ele é o principal rival dos clones, e eu confesso que eu não senti muito isso nas 2 temporadas, né, tanto na primeira quanto agora na metade da segunda. Talvez eles trabalhem isso melhor no futuro, não acho que ele vai sumir, mas eu acho que dava pra trabalhar mais, porque sabe esse impacto que a gente teve nesse episódio de Rampart é o inimigo dos clones? De um lado a gente tem o Rex lutando pelos clones, do outro lado a gente tem o Rampart matando os clones. Dava pra ter explorado isso um pouco mais, pra gente ter esse gostinho do final do Rampart, que eu acredito que não seja o final, mas desse final assim dele ser traído pelo Palpatine e falar: você achou que você era o vilãozão? Achou errado. Tem um vilãozão na parada e ele vai te descartar como se você fosse descartável. Tipo um clone,
talvez? Mas enfim, o Senado Imperial está votando o projeto de lei de recrutamento da defesa, ou de defesa. Lembra do projeto Manto de Guerra que a gente acompanhou lá na primeira temporada? Rampart estava encabeçado nisso. O próprio Tarkin colocou ele lá. O que ele tem que fazer? Ele acabou com os clones, no projeto Manto de Guerra, então acabava com o Camino, acabava com as produções de novos clones, mas basicamente era um projeto que visava a substituição de Clone Troopers por Stormtroopers alistados. Tanto que a gente viu novos Stormtroopers andando com o Crosshair. O que a gente viu nesse episódio é algo maior. Então o Manto de Guerra começou a substituição, os clones serviram ali como mentores, trabalhando para os novos Stormtroopers chegarem. Agora é lei, é o Senado votando. Vamos abrir um exército de pessoas recrutadas, vamos aposentar os clones, porque primeiro, eles vão envelhecer rápido, então é um exército com data de validade. Segundo, precisamos de pessoas que confiam no Império. Isso é uma coisa que a gente bate sempre aqui no canal, a gente fala muito sobre isso aqui. Um dos principais esquemas do Palpatine para trocar os Clone Troopers era justamente falar, mano, a gente precisa de gente que acredite no Império, que luta pelo Império porque quer lutar, não porque foram programados e montados para isso. A gente precisa de gente que acredite. Isso é dito no episódio, o povo lutando pelo Império. E é importante ressaltar que como a gente está no comecinho do Império, nos primeiros momentos ali do período imperial, o Senado ainda estava ali. O Senado depois vai ser dissolvido lá no Uma Nova Esperança, 19 anos depois, com a criação da Estrela da Morte. Só que durante esse tempo, o Senado foi ficando com um papel muito mais ilustrativo. Nesse começo, eles até pitavam e votavam, só que depois eles iam só fazendo coisas X, assim, sabe? O Palpatine mesmo que mandava. Só que nesse comecinho, é importante pro Palpatine manter o Império que o Senado e a população acreditem que o Império seja uma república 2.0. Uma república um pouquinho só mais rígida, um pouquinho só mais voltada para a ordem. Então sim, somos uma democracia. Ditadura? Não. Temos o Senado. Basicamente essa é a lógica. O episódio abre em um dos meus lugares favoritos de Star Wars, o Severin Nines, que é o Bar dos Clones. Em Coruscant. É um bar de clones mesmo que apareceu lá em Clone Wars a primeira vez. Na sexta temporada, episódio 4, no arco do Fives. Lembra? Lá na sexta temporada a gente vê o Clone Fives buscando mais informações sobre o chip inibidor dos clones. Então é bem simbólico o bar estar presente, porque a gente tá falando de clones, é um bar dos clones, que apareceu pela primeira vez com o Fives lutando para entender qual era o plano que os clones estavam envolvidos. E logo nesse começo a gente já vê uma confirmação daquilo que a gente viu no episódio do Cody. Mais e mais clones estão questionando o Império. Isso abre algumas questões. A gente tá comentando bastante aqui no canal ultimamente sobre como eles vão ter que explicar pra gente em algum momento como é que de fato funcionava o chip inibidor. Se você não sabe do que eu tô falando, pensa assim, lembra da Ordem 66, que os clones se viraram ali pra matar os Jedi? Aquilo ali foi ativado pelo Palpatine, a gente viu lá em Clone Wars isso, por um chip na cabeça dos clones. Só que o que dava a entender no passado era que aquilo era algo inquestionável. Os clones, então, eram ativados, ali o chip ativado, eles perdiam personalidade e viravam droids, assim, meio programadões. Só que agora a gente tá vendo que muitos clones estão questionando o que eles estão fazendo ali. Nós levantamos aqui no canal, no episódio do Cody, aquela teoria de que talvez o chip inibidor seja algo assim, que dê uma frequência, então ativem a ordem, eles se viram e o negócio fica lá ativo. Até o momento onde aquela parada ativa se torna algo comum, porque tá ativado ali desde sempre, então é uma frequência que faz parte do cérebro do clone, e quando ele tem algum start, alguma coisa assim, como ele começa a questionar o Império, ele começa a sobrepujar essa frequência. Eu acho, sinceramente, que vai pra alguma coisa assim, sabe? E nesse episódio a gente viu muito que esse estopim dos clones começarem a questionar o Império foi porque eles foram criados pra salvar as pessoas, pra ajudar a República e agora o Império, e agora eles estão vendo que eles são o lado mal da história, mas a destruição do próprio lar dos clones. Os clones têm uma questão de irmandade muito forte. Então eles tinham o lar deles, eles se chamavam de irmãos, tem uma questão aí de pertencimento, de irmandade. Então quando os clones destruíram o próprio lar, e eles sabem que foram eles que fizeram isso, eles estão começando a pensar, opa, peraí, vão descartar a gente, fizeram a gente destruir o nosso próprio lar, e agora estão tirando a gente sem aposentadoria, sem nada, e é uma questão interessante, isso não tá nem no meu roteiro aqui. Essa é uma das discussões do episódio, né? Como é que os caras foram programados pra guerra? É muito difícil eles entenderem essa questão de, você não vai mais lutar. Tá, então o
que eu sou? Se eu não sou um soldado, eu sou o quê? Eles nem pensam neles mesmos como cidadãos. Tá, eu não sou mais um soldado, então eu sou inútil. Eu não tenho mais nada pra fazer. Isso casa muito com o episódio seguinte, com a Ômega falando: cadê os clones no Senado? Cadê o representante clone? Nós não somos pessoas, assim? A gente não tem direito a nada? É um questionamento muito interessante, passou bem sutil, assim, obviamente, porque, bom, são 2 episódios que tem que contar uma aventura teoricamente grande, mas eu fiquei pensando muito nisso quando eu assisti. Falei, caramba, toda aquela discussão de, tá, e agora, então? Vai só aposentar? Gente, eu não quero me aposentar, não é nem questão de tratá-los bem na aposentadoria, é uma questão de eu não quero me aposentar, porque senão eu não tenho mais o que fazer. Pô, que discussão interessante, cara. Vou fazer um vídeo sobre isso, logo menos. Não deveria fazer promessas assim, mas vai sair. E nessa questão dos clones questionando o Império, entram 2 fatores, como eu falei, o Rampart poderia ter sido melhor trabalhado, tem ele matando o clone que ia reportar a Força Clone 99 no final do 2º episódio, mas aí tem o outro lado, o Rex. O Rex é quem tá fazendo uma força-tarefa para resgatar clones que querem sair do Império, porque nem todos querem sair, a grande maioria sim, os milhões serão afastados, mas tem gente que já quer pular fora do barco. A destruição de Kamino foi acobertada pelo Império, dizendo que várias cidades caminoanas foram destruídas por desastres climáticos. Tipoca City tá ali no meio. Aliás, ênfase nisso, a senadora antiga de Kamino, ela dá a letra. Os caminoanos se espalharam por aí. Existem pouquíssimos caminoanos agora, porque não foi só Tipoca City que o Rampart atacou. Ele atacou várias cidades por Kamino inteira, matando muitos caminoanos ao ponto de, pelo menos ela dá a entender, que eles se tornaram extintos. Por isso que a gente não vê mais muitos caminoanos por aí. É uma desculpa excelente, inclusive, para não ter caminoanos na trilogia original. Para Kamino não ser mencionado na trilogia original. Os caminoanos viraram lenda, sumiram, desapareceram. A gente sabe que o Palpatine arquitetou isso para ninguém mais clonar nada. Eu vou pegar os caminoanos, os equipamentos, vocês vão me clonar e eu vou explodir tudo para não ter mais clone. Ninguém vai clonar mais nada, só eu. É tudo meu. É uma tecnologia que vai ser só minha, no caso o Palpatine falando. Esse frame aqui tem poder, meus amigos. De um lado, senador Bail Organa de Alderaan, e ao lado dele temos a senadora Panlo. Ela é senadora de Taris e ela também se tornou uma das principais líderes da Aliança Rebelde. Ela tá lá em Rogue One, ali junto com a Mon Mothma, com o Bail Organa. Então eles já estão montando ali, estão mostrando um pouco mais os senadores que depois vão formar a parte política e a liderança política também da Aliança Rebelde. Mas quem tem o maior protagonismo aqui é a senadora Shushi, senadora lá das Luas de Pantora. Ela tem um arco bem legal na primeira temporada de Clone Wars, no episódio 15. No arco dela, basicamente é o seguinte, as luas de Pantora é uma lua, né? São várias luas no caso, estão brigando com a galera do planeta porque a galera do planeta ali é uma coisa mais selvagem, os Tals. T-A-L-Z. Então ela tá mediando o governo, que ela faz parte, tentando falar com os nativos ali, não dando muito certo. É um episódio bem legal. É mais lentinho com o Anakin e com o Obi-Wan, mas ali ela mostra como ela é meio parecida com a Padmé, assim. Ela sai de uma coisa onde ela era mais uma funcionária dos líderes da lua dela e se torna uma senadora com voz, e nesse episódio a gente viu que isso aumentou muito. Ela está lutando pela causa clone. É ela que levanta essa questão. Então, pera aí, a gente vai só descartar os caras? É isso? Sem um plano de aposentadoria? A Rampart ainda joga na questão do dinheiro. Então você quer botar uma aposentadoria para milhões de clones e criar um exército? Então, você vê que como criar um exército, pode esperar um pouquinho? Vamos cuidar do exército que a gente tem, que ajudou a gente, que trouxe a vitória pra gente. Mas como o próprio Palpatine fala, esse é o começo de uma nova era. Oficialmente, é o fim de tudo aquilo que a gente viu nas prequels da República, da Ordem Jedi, do Exército Clone. Jamais serão esquecidos. Rex! Inclusive é o fim da grande parte da Irmandade Clone, quando os próprios clones estão se dividindo. Uns estão sumindo, outros estão sendo mortos, outros estão fugindo e outros estão ainda acreditando no Império. Inclusive se matando com o choquinho lá, com o bagulho de choquinho na boca, igual o oficial do Moff Gideon lá em The Mandalorian, lembra? O clone se matou assim, o clone que inclusive tem seu número de registro apagado. Isso eu achei bem interessante. E é um clone que acredita na causa imperial ao ponto de trair os seus próprios irmãos, de matar os seus próprios irmãos. E uma senadora dividiu. Tá todo mundo dividido.
é o começo do período imperial, é o começo dos Stormtroopers, tá ligado? Mais império que isso, impossível. Tem uma coisa que o Bail Organa fala pra senadora, ele fala pra senadora que o Palpatine precisa muito do exército, porque tem vários planetas que não estão aceitando o Império, e que o Palpatine está com medo, porque o Império tá começando ali, tá se estabelecendo, ele não pode encarar uma nova guerra. A gente viu isso no episódio do Code, né, de lugares se rebelando contra o Império, não aceitando o Império no caso, nem se rebelando contra, não deixando entrar, mas isso casa diretamente com os quadrinhos, que nós já também falamos muito aqui no canal sobre isso. Então, mano, se inscreve se você não tá inscrito. Se você ama Star Wars, esse canal aqui é pra você. Porque se você tá inscrito aqui, você fala, isso parece aquele caso do quadrinho da Doutora Afra que o Norton falou no vídeo, pá, não sei o que lá. Aí, ó, todo mundo tá ganhando. Nas HQs da Afra, mais precisamente ali no final da primeira fase, a partir da edição 33, a gente conhece a ministra Petina Vur. Ela criou a Coalizão do Progresso, que é basicamente a divisão imperial de propaganda. E na história de origem dela, que ela conta pra Afra, ela fala que quando ela entrou no Império, assim como alguém importante, porque ela casou com um senador, muito nova ainda, ela casou com um senador, ela armou pra ele, matou o cara e pegou o lugar dele, se tornou uma ministra dentro do Império, e ela chega no Palpatine e fala, viu, a gente tá gastando, isso no começo do período imperial ali, a gente tá gastando muita grana mandando uma penca de Stormtroopers lutar em planetas que não aceitam o Império. Mais troopers estão morrendo, mais máquinas de guerra têm que ser feitas, e a gente tá gastando muito dinheiro com isso, dinheiro que a gente não tem porque o Império estava nos seus primeiros anos. E por isso que ela se torna a criadora da divisão de propaganda, porque ela pensa numa estratégia que é a seguinte: vamos pegar então um monte de pirata, um monte de invasores, comprar uma galera mesmo, pagar uma galera pra invadir vilas, invadir lugares pequenos, vamos filmar tudo e vamos mostrar pra galera. E vamos divulgar isso nos planetas que não querem se aliar ao Império, porque daí eles vão querer se aliar ao Império, porque os Stormtroopers vão aparecer pra salvar o dia, quem tá dentro do Império não é atacado por piratas, e assim vários e vários planetas foram entrando para o Império de livre e espontânea vontade pela propaganda que ela criou. Claro que isso não é uma coisa definitiva, tipo, não foi ela que criou todo o sistema, não foi ela que pacificou, entre aspas, o começo do Império, mas ela é uma das arquitetas disso. E nesse episódio a gente viu o Bail Organa falando exatamente sobre isso. Planetas da Orla Exterior e da Orla Média não estão muito a fim de entrar no Império. Por quê? Porque justamente a Orla Média, na verdade um pouquinho pra frente ali, da Orla Média pra frente, e a Orla Exterior, a grande maioria desses caras estavam com os separatistas, querendo se separar da República. Então, se o Império é uma República 2.0, eu já não queria ficar na República, por que eu vou ficar agora na República 2? Gosto muito disso, mostrar essa dificuldade. O Palpatine não conseguiu unificar o Império logo de cara. Precisou de um monte de gente, um monte de estratégia. Rampart, ministra Petina Vur. Passando para o segundo episódio, deixa eu avisar um negócio. Eu misturei, tá? Eu escrevi um textão aqui sobre os dois episódios, porque eles foram exibidos juntos. E também o nosso quadro Arquivo Jedi, que é o nosso quadro de referências, easter eggs, eu tô colocando no meio do que eu tô falando, tá? Eu tava fazendo um quadro no final falando sobre as referências, mas eu acho que dá pra encaixar melhor no texto. Então o Bar, lá de Clone Wars, a ministra Petina Vur, a senadora Panlo, tudo isso é do quadro Arquivo Jedi que eu tô mesclando aqui no momento que eu tô falando, nesse fluxo louco de informações. Foi mal, mas é que eu me empolguei muito. Foram 2 episódios assim, repetaculê. O puro suco de The Bad Batch. Nossa senhora. Eu tô gostando muito, sinceramente, como eles estão mostrando um amadurecimento da Ômega. Porque na primeira temporada a gente viu muito ela deslumbrada, porque, bom, ela cresceu em Kamino, ela nunca conheceu outros planetas, nem outros biomas, né, por que não? Aqui ela tem esse deslumbre ainda, ela vê Coruscant, ela vê a senadora, tal, legal, mas ela tá aprendendo muito mais sobre a galáxia, entendeu? Ela ainda tem essa parada ingênua de não conhecer nada, mas ela tá meio que vendo a parte podre também. Coruscant, capital de tudo? Gente, primeiro, ela abre o episódio meditando e o Gungi que ensinou pra ela. Primeira coisa, ela tem um amigo Jedi, isso é muito importante. Segunda coisa, cara, isso mostra um amadurecimento, ela tá aprendendo com as pessoas à sua volta, com outras pessoas, com vários mentores. Gungi ensinou ela a meditar. Nesse episódio ela aprendeu com a senadora o que é o Senado, o que era a República, qual é o papel de um senador, como existem pessoas fora daquilo que você é. Por exemplo, a senadora, ela é uma pantorana, ela não é uma clone, mas ela tá lutando pela causa dos clones. Como pessoas de fora podem agregar na sua luta ali pessoal,
porque literalmente é quem você é, ela é um clone com os outros clones. E finalmente a Força Clone 99 entrou na trama, olha só, eles estão aí. Eles foram chamados pelo Rex para invadir a Venator do Rampart, a nave do Rampart, para pegar as provas que o Sleep, que é o clone que morre no final do episódio 7, deixou. Ele fez um backup dos dados, mostrando ali a filmagem das naves do Rampart, não só a Venator como outras naves que ele comandava, atirando em Tipoca City. Tudo isso para expor pro Senado que o Rampart destruiu o caminho, que ele tá matando os clones à torta e à direito para passar o seu projeto, para passar a sua lei nova. Mas é isso que eu acho da hora na construção do Palpatine como o maior vilão da galáxia. Ele tá sempre na frente, o Rex fala isso, ele tá sempre na frente de tudo. Você acha que você consegue expor alguma coisa do Palpatine? Ele não só tá na sua frente, como você já tá preso numa armadilha que ele montou e tá agindo do jeito que ele queria. Ele é muito inteligente, ele é muito genioso nesse sentido, né? Tipo, genialidade do mal. Claro que junto disso ele é um ser extremamente orgulhoso, ele acredita muito que ele tá certo, que ele nunca vai ser derrotado, e é por isso que ele não prevê a volta de Anakin, por exemplo. Cara, o Palpatine joga o Rampart no fogo. Então ele sacrifica o Rampart, que a própria ex-senadora de Kamino fala que o Rampart, beleza, ele que desviou o dinheiro dos projetos para Kamino, mas ele é só um peão, ele é só uma engrenagem. E o Palpatine ainda usa a lealdade cega dos clones. Afinal, eles destruíram o próprio lar. E ele fala, cara, a gente precisa de um exército livre, um exército que não sejam clones que fazem o que uma pessoa corrupta como Rampart pede cegamente. Vamos trazer pessoas alistadas, olha só. E assim o projeto de lei passa. A gente acabou de testemunhar o início do programa Stormtrooper. Acho que a gente não precisa bater muito nessa tecla que o dinheiro que sumiu de Kamino tá nos projetos de clonagem do Palpatine, né? Palpatine vai passar agora o resto da sua existência tentando montar um corpo que aguente o seu poder, que aguente a sua essência, para ele ir vivendo para sempre, trocando de corpos para sempre. E o Echo, gente, vamos encerrar o vídeo falando sobre ele? Desde a primeira temporada a gente tá falando muito isso, né? O Echo tá sobrando, ele é um cara que sempre ficou sobrando ali no grupo. No final de Clone Wars, na 7ª temporada, no caso, quando a Força Clone 99 aparece, que é o arco dele, inclusive, ele tá mais integrado ali, depois ele vai sobrando, e eu acho, assim, me parte o coração ver o Echo saindo do grupo. E nessa temporada eu acho que a saída é justificável, porque a gente tá vendo desde o começo que ele tá no embate com o Hunter. O Hunter quer pegar a grana, pagar a Cid, levar a Ômega para longe da guerra, algum planetinha afastado. O Echo, desde o começo, está falando, precisamos lutar pelas pessoas, não só pelos clones, mas pelas pessoas que o Império está oprimindo. E quem está fazendo isso é o Rex, mais focado nos clones, obviamente, mas ele está ajudando todo mundo. Ele fez uma rede de proteção de clones. Então, de verdade, faz muito sentido o Echo sair. Presumo que ele apareça mais vezes, o próprio Rex também. Que a Força Clone 99 tem muito personagem. Tem muito personagem ali e todos são interessantes. Tem muitos personagens, muitos núcleos. Eles estão expandindo cada vez mais. Então tem Wookiee Jedi, tem Pirata. Tem um monte de gente aparecendo cada episódio. E ainda tem o grupo principal, a própria Ômega, que é a protagonista da série, entende? E aí tem um monte de personagem secundário, tem um monte de coisa acontecendo na galáxia. Então eu acho que faz sentido tirar o Echo um pouco, quem sabe aprofundar, fazer episódios só dele, inclusive. Mano, é a desculpa perfeita. Acabei de pensar nisso. É uma desculpa perfeita pra você ter um episódio do Echo e do Rex. O Echo faz parte da Força Clone 99, se separou. Pode ter um episódio só dele, como teve um só do Tech, só que com o Rex. Então, o Echo e o Rex lutando pra salvar clones. Já quero isso na minha mesa. Lucasfilm Animation, Jennifer Corbett, que é a idealizadora da série, showrunner da série também. Pô, faz essa pra nós. Você tá mandando muito bem na série, mas faz um episódiozinho do Echo com o Rex. É só isso que eu tô pedindo. Bom, eu falei bastante. Eu vou encerrar esse vídeo agora, porque senão esse vídeo vai ter 3 horas. Comenta aí embaixo, então, o que você achou dos episódios 7 e 8 da 2ª temporada de The Bad Batch. Lembra que a gente tá comentando todo episódio, então toda quarta-feira sai um episódio novo lá na Disney+. Depois a gente comenta aqui, serão 16 episódios ao todo. Mas também vamos fazer isso com The Mandalorian, com a Ahsoka. Então se inscreve no canal pra você não perder o vídeo, mano. Deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link de afiliado lá na Amazon. Já expliquei como é que funciona, vou falar aqui rapidinho. Basicamente é o seguinte, entra aqui pelo meu link, vou deixar na descrição. Compra o que você quiser comprar na Amazon, bota na busca lá, compra tudo o que você quiser comprar. Livro, quadrinho, videogame, o que você quiser comprar. Se você entra pelo meu link e compra lá, vem uma porcentagenzinha pra mim que me ajuda a manter o canal. Não aumenta o preço de nada do que você vai comprar, não altera em nada, mas
mas vem uma porcentagenzinha pra mim, que financeiramente é importante pra manter o canal. Então se você estiver interessado, dá uma olhada aqui na descrição. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!